Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queria que fosse projetado aí o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela, entre outras coisas, nos ajuda a nos recordarmos da nossa identidade em Cristo Jesus. Você consegue ler comigo esse texto que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, um texto conhecido de muitos de nós. O texto diz assim, vamos juntos? Vocês, porém, são eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Talvez muitos de nós já passamos em algum momento da vida, talvez foi o seu primeiro emprego, você entrou numa empresa, o seu sonho era, você se preparou para assumir determinado cargo naquela empresa, mas para que você conseguisse entrar naquela empresa, você entrou em um outro cargo. Talvez você entrou no estoque querendo trabalhar no comercial, talvez você entrou na entrega querendo trabalhar no financeiro, talvez você entrou no chão de fábrica querendo trabalhar no administrativo, talvez você entrou na secretaria querendo assumir sala de aula. Todos nós, ou muitos de nós, na nossa trajetória de trabalho, a gente passa por isso. A gente assume alguns compromissos almejando aquilo que de fato nós reconhecemos como nosso potencial. E para que a gente alcance isso, nós precisamos, dentre outras coisas, demonstrar serviço, mas da boa vontade do patrão, é ou não é? De poder nos dar os cargos que nós almejamos. Talvez você passou por uma experiência dessa. Sabe por que a gente passa por isso e a gente fica aflito quando a gente está na empresa? Porque assim a gente fica com aquele sentimento, mas eu não me preparei para isso, não é para isso que eu estudei, não é para isso que eu me capacitei, eu preciso de um outro cargo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na vida cristã, muitas vezes nós vivemos uma vida cristã medíocre, porque nós esquecemos quem nós somos. Na caminhada com Cristo, muitas vezes eu tenho visto muitos irmãos que são excelentes profissionais, e em segundo plano são cristãos. Muitos de nós assumem como identidade, propósito de vida, o que somos, o que fazemos. E nos esquecemos desse texto. Deixa projetado o texto aí de 1 Pedro. Nós nos esquecemos que Cristo Jesus, pelo mérito de Cristo Jesus, nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, feitos para servir, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Muitas vezes nós achamos que somos de propriedade exclusiva do nosso recurso financeiro, de propriedade exclusiva da nossa família, de propriedade exclusiva do nosso cônjuge. Eu quero dizer para você que a mesa do Senhor Jesus nos traz à memória quem nós realmente somos. Nós somos filhos amados do Senhor Jesus. Quando alguém te perguntar quem é você, você nunca pode assumir primeiro a sua posição, o seu trabalho ou a sua função. Nós somos geração eleita, porque Cristo Jesus se entregou, o corpo dele foi rasgado na cruz, o sangue vertido, para que eu e você possamos ser declarados filhos. Porque vivendo uma vida cristã medíocre, você pode assumir a identidade que Cristo te dá hoje. No trabalho, para assumirmos aquilo que queremos, precisamos da boa vontade do chefe. Você, meu irmão, nós já temos a autorização do chefe, se podemos fazer essa analogia tão frágil. O Senhor Jesus já nos declarou filhos amados. Por que viver uma vida medíocre? E a mesa do Senhor nos convida a colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Senhor Jesus, me perdoe pelo pecado da omissão, me perdoe pelos dias da minha vida que eu desperdiço vivendo sem lembrar do Senhor. Em primeiro lugar, você é um crente no Senhor Jesus, um filho amado, que vai viver a vida lá fora, não o contrário, alguém que vive a vida lá fora e vez ou outra vem na igreja. Assuma um compromisso hoje, real, com Jesus.
ou reassuma o compromisso, porque não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, é simplesmente pela graça. Então a ceia, entre outras coisas, é o tempo para a gente celebrar isso. Eu quero convidar à frente os presbíteros, o pastor Heber também vem à frente, e eu queria que você orasse, colocasse sua vida diante do Senhor nessa noite. Como é que você tem se colocado? Como alguém que tem uma identidade firme no Senhor, que sabe que é geração eleita, que é povo de propriedade exclusiva do Senhor, que tem uma finalidade clara de proclamar as virtudes do reino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele se entregou por nós, e a ceia, entre outras coisas, nos faz reavivar no nosso coração essa convicção de que somos filhos pelo corpo de Cristo partido na cruz, pelo sangue vertido em favor de nós, e é tudo pela graça. E o Senhor Jesus está aqui para te ajudar, para estender a mão, para te levantar onde você tem caído, mas coloque sua vida sinceramente diante do Senhor. E enquanto nós distribuiremos a ceia, os presbíteros distribuirão, eu quero que você também use desse momento para orar. Vamos orar juntos aqui, consagrando esses elementos. Peço oração, peço ao presbítero Flávio. Senhor Deus, nós te louvamos pelo privilégio de participar dessa mesa, porque não é pelo nosso mérito, não é pelos nossos atos, mas é pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo. Nós consagramos esse momento, um momento de contrição, um momento onde o Senhor se faz presente através desses elementos. Um momento, Deus Pai, que pela Tua graça nós podemos tocar, Deus Pai, espiritualmente, a ceia que um dia nós faremos contigo nos céus. Ô Paizinho, perdoe os nossos pecados, santifica-nos com Teu Santo Espírito. E obrigado pelo Teu sangue derramado, pelo Teu corpo morrido e traspassado, pelas nossas transgressões. E obrigado, Deus Pai, porque o castigo que estava e esteve sobre Ti, sobre o Teu Filho, nos reconciliou eternamente contigo, e nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. O povo do Senhor Jesus é convidado a participar na mesa do Senhor Jesus, da ceia. Se você já foi batizado, proclamou sua fé publicamente, uma igreja evangélica, e serve, teme ao Senhor Jesus, e colocou o seu coração arrependido diante do Senhor, você é convidado a participar da ceia. Nós vamos distribuir os elementos pelos presbíteros, e ao final, vamos tomar juntos do pão e do cálice. Fique de pé para que os presbíteros possam te identificar como alguém que vai tomar a ceia. Como eu disse, todos são convidados, todos aqueles, os nossos irmãos, a participarem disso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar, na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar, por isso nós te adoramos. Por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar.
todo-poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Pai poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Alô? Agora sim. Agora deu certo. Nós estamos nesse momento especial. E é especial porque Jesus Cristo, um pouco antes de ser crucificado, ele diante dos seus discípulos, pegou o pão, um pão talvez um pouco parecido com desse aqui, ou um pouco mais largo, ele rasga aquele pão no meio, ele quebra aquele pão e dá um pedaço a cada um de seus discípulos, diz: esse pão representa o meu corpo que foi dado por vocês. E da mesma forma ele pega o cálice, o vinho usado naquela época, e diz que aquele vinho representava um vinho de uma nova aliança, ou um cálice de uma nova aliança. E essa nova aliança representa que tudo aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento estava sendo cumprido na vida dele, através da morte dele, através do sangue dele, através de uma vida santa vivida sem nenhum pecado, mas mesmo assim ele teria que morrer para salvar eu e você, para salvar todos aqueles que um dia colocaram a sua confiança, a sua fé somente nele como Senhor e Salvador. Então, em um ato de fé, nós somos convidados agora, mais uma vez, entendendo que esse pão continua um pão e o cálice um cálice, mas aqui há uma representação espiritual da presença de Cristo. Assim como nós nos alimentamos fisicamente através do pão e do cálice, também somos alimentados espiritualmente quando cremos nessas verdades. Então, em nome de Jesus, coma do pão e depois beba do cálice também. Permaneça com seus olhos fechados. Teremos mais uma oração, colocando nossas vidas diante de Deus e pedindo que o Espírito Santo nos fortaleça, nos encha com a presença dEle. Como somos gratos, Senhor, por saber que as Tuas misericórdias se renovam e a cada instante nós podemos saber disso. Obrigado, Deus, por participarmos mais uma vez da ceia, relembrarmos do sacrifício feito por Jesus naquela cruz, Senhor. Que até a Tua volta estejamos participando, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Fala, continua falando conosco. Ouve as nossas orações, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 As crianças.
Quero chamar à frente as crianças de até 10 anos. Tia Flávia vai orar pelas crianças. Pode ser, tia Flávia? Crianças, vamos fechar os olhos. Eu vou falar e vocês vão repetir comigo, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigada por essa igreja, pelas professoras, pelos pastores e por cada criança. Fala aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Desde já eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, o livro, ou carta aos Hebreus, capítulo 9. Nós estamos à noite expondo essa carta e hoje nós nos deparamos com o capítulo 9 e veremos até onde que dá para a gente caminhar nesse capítulo. Eu quero ler apenas o verso 15 com os irmãos nesse primeiro momento, de uma forma de ganhar um pouco do tempo, e à medida que depois for expondo, a gente vai lendo por parte para tentar entender essa carta que é bastante profunda, complexa, porque ela faz uma ligação muito forte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e a gente precisa ter uma compreensão muito boa, porque há muitos equívocos e erros sobre essa relação da igreja no Antigo e da igreja no Novo Testamento. Então, o verso 15 diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador de nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais essa oportunidade que temos de aprender da Tua palavra e queremos que o Teu Espírito Santo possa, por meio da Tua palavra que Ele mesmo inspirou, possa agora iluminar nossa mente, nosso coração, nos ajudar a ter uma compreensão correta, ó Deus, e essa compreensão correta, teológica da Tua palavra, possa transformar em vida para as nossas vidas, em vida na nossa vida pessoal, em vida em nosso casamento, em nossa família, em nosso trabalho. Como o pastor Pedro falou durante a ceia, termos a dimensão de quem nós somos. Somos Teus filhos, ó Deus. Somos um povo chamado de forma especial para viver como propriedade do Senhor e para a glória do Senhor. Não importa qual trabalho nós temos, qual função nós temos, que casa que temos, que carro que temos ou se não temos, nada disso é importante. O importante é sabermos quem nós somos e poder servir ao Senhor de uma forma que agrade ao Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos salvou. Então ajuda-nos a ter não apenas a compreensão, mas termos corações transformados e vidas transformadas, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós temos vivido mais do que nunca uma geração que tenta resolver quase tudo de forma rápida, de forma com soluções para hoje ou para ontem, como dizem, não para amanhã ou para depois. O problema é que nessa correria nossa, nessa agitação nossa, nessa vida nossa tão agitada, na maioria das vezes, a gente se depara com algumas lutas em nosso coração, como ansiedade, culpa, certo vazio, de significado,
de pensar o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, o que de fato é a minha vida. Então são questões do nosso próprio coração e às vezes a gente acha que o dinheiro, ter mais dinheiro vai resolver o nosso problema. Às vezes a gente acha que se a gente tem mais prazer e mais alegria em determinadas coisas, isso também pode resolver. Ou talvez a gente em determinados entretenimentos, ou até mesmo no trabalho, ou até mesmo na religiosidade. Ou seja, há muitos meios que nós podemos buscar para tentar satisfazer certos desejos e necessidades do nosso coração, da nossa alma. O problema é que essas coisas nunca vão satisfazer o nosso coração e nossa alma como precisa ser, como pode ser. Então, há um problema, e esse problema ele é muito sério, e ele é muito profundo em nosso coração, que se chama pecado. E tantas outras questões que a gente possa lidar, seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, seja no nosso entretenimento, ou em qualquer área da sua vida, quando tem algum problema, e sempre tem uns problemas em quase todas as áreas, ou em todas as áreas em determinados momentos, sempre temos, o que está por trás disso? Pecado. Seja o orgulho, seja a soberba, seja a vaidade, seja a pornografia, seja a mentira, seja isso, seja a preguiça, seja o trabalhar demais. Então sempre o pecado está atrapalhando a gente ter uma qualidade de vida melhor. E é justamente nessa perspectiva que nós temos a maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus, porque só Ele, só por meio dEle, o pecado pode ser resolvido definitivamente. E aí a gente precisa ter essa compreensão, que não tem nenhuma técnica humana, nenhum recurso humano, não tem nada nessa vida que vá de fato trazer a verdadeira paz, verdadeiro significado e propósito para a nossa vida, que tanto a gente espera e deseja ter. E quando a gente olha para Hebreus, em especial Hebreus capítulo 8 e capítulo 9, a gente começa a entender uma resposta desse autor, dessa carta, para um povo, para uma igreja que vivia naquela época, e boa parte daquela igreja, judeus convertidos ao cristianismo, mas que diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, eles estavam pensando em deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Basicamente esse é o contexto. E nessa perspectiva de querer deixar, de querer abandonar, de querer voltar a uma velha vida ou uma antiga vida, o autor de Hebreus, ele fala bastante aqui sobre uma antiga aliança e uma nova aliança. E aí a gente não pode confundir. À luz da Bíblia, eu vou abrir um parênteses aqui e a gente entra no texto. Deus fez 2 alianças com o seu povo. Deus fez 2 alianças, tão somente 2. A primeira aliança que Deus fez com Adão, quando Ele acabou de criar Adão, teologicamente é chamado de aliança das obras. Ele deu uma ordem a Adão para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no jardim do Éden. Ele tinha liberdade ou livre-arbítrio para poder fazer todas as demais questões naquele jardim, naquela terra, de poder passear, de poder trabalhar, de fazer um monte de coisas, mas tinha uma coisa que ele não podia fazer, e a vida eterna dele e da posteridade dele estava na obediência dele. Se ele obedecesse esse pacto ou essa aliança, e é chamada de obras porque dependeria das obras de Adão, dependeria do esforço dele, dependeria da dedicação dele, do cumprimento dele. Então a vida eterna de Adão e dos filhos de Adão, que somos nós, ou todos os seres humanos, dependia da obediência de Adão. Isso teologicamente é chamado de pacto das obras. E você conhece um pouco da história e sabe que Adão pecou, que Adão literalmente ele desobedeceu a Deus, e o prejuízo foi tanto para a vida dele quanto para a vida de toda a humanidade, porque toda a humanidade, à luz da Bíblia e à luz da ciência também, somos filhos de Adão. Somos todos seres humanos, então o pacto das obras foi quebrado. O pacto das obras para você ser salvo, você deve obedecer plenamente à lei de Deus. Nem Adão fez isso e nenhum outro ser humano consegue fazer isso.
Então Deus, sabendo disso, da incapacidade humana de obter a salvação, de obter a vida eterna pelo pacto das obras, Deus estabelece um novo pacto, chamado de pacto ou aliança da graça. E essa aliança da graça, ela no Antigo Testamento ela tem um nome, no Novo Testamento ela tem outro nome, mas é a mesma aliança. No Antigo Testamento ela é chamada de aliança, ou primeira aliança, ou antiga aliança. E o Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus vai falar muito sobre isso, ou a nova aliança. Mas tanto a antiga aliança, ou primeira aliança, que a gente vai ver aqui no capítulo 8, viu semana passada com o pastor Pedro, e no capítulo 9 a gente vai perceber de novo. Esse termo, primeira aliança ou antiga aliança, é uma referência à aliança da graça, que houve salvação lá no Antigo Testamento e continua tendo salvação no Novo Testamento por causa dessa aliança da graça, que é chamada de antiga e de nova. E aí a gente vai olhar aqui para Hebreus capítulo 9 e a gente vai perceber isso. Então quero convidar você, aqui nós temos duas lições basicamente. A primeira lição no capítulo 9, que vai do verso 1 até o verso 10, o autor aqui vai falar sobre essa primeira aliança, que está logo no primeiro versículo, que também é chamado em outras partes de antiga aliança, que vai do verso 1 até o verso 10, que é uma aliança da graça com vários sinais que Deus trouxe no Antigo Testamento apontando para a vinda de Cristo. E a partir do verso 11 até o final do capítulo, ele vai falar dessa nova aliança, que é o cumprimento dessa aliança. Então a gente precisa entender essas duas coisas, olhar para o Antigo Testamento, e aí tem algumas aplicações que são fundamentais quando a gente entende esse texto corretamente. Então nós vamos falar aqui sobre Cristo, que ele é tanto está representado na antiga aliança ou na primeira aliança, quanto a nova aliança que é consumada nele. No boletim, né, você vai ter uma pastoral que vai ajudar você a entender, então depois você pode ler, se você não leu ainda no boletim, essa pastoral, está lá Cristo, a antiga e a nova aliança. Então, vamos tentar entender primeiramente sobre essa antiga aliança. Então, a partir do verso 1 até o verso 10. Vamos ler aqui o verso 1, diz assim o verso 1 do capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Então, ele usa a expressão primeira aliança, ele já tinha usado isso no capítulo 8 por 2 ou 3 vezes. Então aqui agora ele começa o capítulo 9, porque ele está dando continuidade da sequência de pensamento do capítulo 8, falando dessa primeira aliança, e é justamente dessa primeira aliança aqui que pode ser chamada de antiga aliança, que é uma aliança da graça. O que significa essa aliança da graça? Só para poder tentar entender. Lá em Adão, logo que Adão peca e desobedece à aliança das obras, e ele se torna condenado, culpado diante de Deus, Deus se aproxima de Adão, Gênesis 3, verso 15, e faz uma promessa para Adão, que de um dos filhos de Adão e Eva, nasceria um redentor que pisaria na cabeça da serpente. E o Novo Testamento vai deixar muito claro que isso é, ou que esse filho dessa mulher é justamente Jesus Cristo, que nasceu de Maria, ou de uma menina, de uma moça virgem, que daria um filho e que deu um filho. Isso para nós há 2000 anos atrás. Mas essa primeira promessa de salvação foi feita com Adão. Lá no Antigo Testamento, logo após o pecado, dizendo, e é interessante que Deus fez essa promessa para Adão, e a Bíblia diz que Adão, quando comete um pecado, ele se cobre com folhas de plantas. E aí Deus diz, não tem jeito de você estar diante de mim com essas folhinhas não. E Deus diz que dá uma pele, cobre ele com pele de animal. Para Deus cobrir ele com pele de animal, sabe o que Deus fez? Ele sacrificou algum animal. Já mostrando que sem sangue não há perdão. Sem sangue não há salvação, porque Adão pecou. Então Deus fez uma aliança com Adão, e não só com Adão, mas com toda a posteridade de Adão, que cresce nas promessas que Adão creria também, de que Deus haveria de mandar um Salvador. Então Deus faz essa promessa a Adão, e é interessante que ali os teólogos chamam essa aliança da promessa, ou a primeira aliança, que é o primeiro pacto da graça, ou aliança da graça, de Deus está dizendo, eu serei o seu Deus, e serei o Deus de todos aqueles que ao longo da caminhada, ao longo de toda a vida, confiar no meu Salvador, no meu Messias,
no meu Redentor, que posteriormente no Novo Testamento se chama Jesus Cristo. Mas essa aliança foi feita com Adão, depois ela foi reafirmada com Noé. Deus falou para Noé que ia destruir a terra, mas não ia destruir completamente. Então, e Deus disse que aquela destruição que aconteceu com o dilúvio, isso não ia acontecer mais. Na verdade, a terra não seria mais destruída com água, porque na volta de Cristo a terra vai ser destruída com fogo, e o fogo no sentido de purificação. Mas Deus faz uma promessa a Noé, de ser o salvador dele e o salvador daqueles que também estariam com ele, na mesma fé. Depois Deus vem e faz uma aliança com Abraão, e aí nós temos uma compreensão melhor dessa promessa a Abraão, de Deus ser o Deus de Abraão e de todos a sua descendência de fé e não de sangue. E é interessante que diz que através de um dos descendentes de Abraão, que também apontando para Cristo, Deus salvaria um povo. E esse povo não é a nação de Israel, não é o povo judeu. São os israelitas que estão em Israel, que têm fé em Cristo Jesus, mas os gentios que estão por todo o mundo, como nós lemos na nossa liturgia em Gálatas 6, que todo aquele que crê, todo aquele que tem fé, é filho de Abraão. Portanto, o verdadeiro filho de Abraão espiritualmente não são aqueles que são de sangue, como a nação de Israel no sentido literal, mas aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve. Então Deus fez essa promessa com Abraão, depois fez uma promessa com Moisés, e através de Moisés, Deus trouxe as leis, trouxe os 10 mandamentos e muitas outras leis que era para direcionar o povo de Deus, naquilo que agrada a Deus, não que o povo seria salvo pela obediência à lei, mas a lei como uma norma, dizendo: você é salvo porque Deus tira o povo do Egito. O que o povo fez para sair do Egito? Nada. Simplesmente Deus, com graça e misericórdia, tira o povo do Egito, leva ele para o monte, e ali no monte Deus dá os 10 mandamentos. Olha, vocês são o meu povo. E nesse sentido está usando o povo no sentido geral, nação, mas à luz do restante das Escrituras, não necessariamente todo o povo, mas todo o povo que tinha fé. E é sempre assim como nós temos aqui toda a igreja. Mas é possível que aqui tenha algum jovem, adolescente, adulto, criança, que está aqui só porque o pai trouxe, a mãe trouxe, ou está aqui porque o marido trouxe, ou está aqui porque não tem outra coisa para fazer, mas que não tem fé nenhuma em Cristo Jesus ainda, e está debaixo do juízo de Deus. Está brincando, está ignorando, está achando que não tem problema nenhum, mas está debaixo da condenação eterna do Senhor. Porque muitas vezes a gente acha que o fato de estar na igreja, assim como o povo de Israel estava na igreja, eles tinham a salvação. E isso não é verdade. A salvação é para quem tem fé, não é para quem vem na igreja. Mas quem tem fé, vem na igreja. Vem na igreja para aprender, vem na igreja para poder buscar mais da graça de Deus e procurar viver uma vida que agrade mais a Deus. Nesse sentido, a igreja faz sentido, todo sentido para a nossa vida. Então, nesse aspecto, nós temos aqui Moisés. Depois de Moisés, Deus reafirma uma aliança com Davi, que chama aliança do reino, que Deus ia trazer. Davi foi o maior rei de Israel, mas Deus diz: eu vou trazer um outro rei, que será descendente seu, esse vai reinar para todo sempre. Então Deus faz uma dança com Adão, Noé, Abraão, Moisés e depois Davi. Mas toda essa antiga aliança, ou aqui chamado de primeira aliança, que ele está tratando aqui com Moisés, mas não é só com Moisés, que começou lá com Adão, que é chamado de primeira aliança. E essa primeira aliança, portanto, toda ela, desde Adão até Davi, passando por Moisés, passando por Abraão, passando por Noé, toda ela apontava para Cristo. É nessa perspectiva que ele está dizendo, verso 1, Hebreus capítulo 9, verso 1, a primeira aliança também tinha preceito de culto divino e o seu santuário terrestre. Verso 2, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão,
que floresceu, e as tábuas da aliança. Mais uma vez, tábuas da aliança é uma referência aos 10 mandamentos. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Então ele diz, olha, ele está fazendo uma exposição como era o culto no Antigo Testamento. E nessa perspectiva desse culto no Antigo Testamento, ele fala sobre o tabernáculo que Deus manda Moisés construir. O tabernáculo, ele tinha 2 lugares, o santo lugar e o santo dos santos. O santo lugar tinha o candelabro, que representava ali a luz do candelabro, já era uma luz que apontava para Cristo. Nós temos a mesa dos pães da proposição, que também apontava para a comunhão e para essa relação de necessidade que nós temos da provisão de Deus na nossa vida. Isso estava no santo lugar. E depois do santo lugar havia um lugar chamado Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E nesse Santo dos Santos tinha o véu, que representava a separação. Tudo isso é ilustrativo e apontava para Cristo. O véu representava que ninguém poderia se aproximar de Deus sem o sangue derramado. Por causa do pecado de Adão, todos se tornaram pecadores, e a não ser que alguém morresse, alguém santo, alguém puro, desse a vida para nos salvar, não tinha acesso a Deus. Então, havia um vaso ali, na verdade havia o véu, essa separação, havia um altar de incenso que representava as orações do povo de Deus, que aponta tudo isso para Cristo. Havia também a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança nós tínhamos o vaso com maná, que mais uma vez, falando do sustento de Deus, sustentou durante 40 anos o povo no deserto. Isso aponta para o nosso sustento, sempre nós somos sustentados por Deus. O vaso de Arão, ou a vara de Arão, que floresceu, diferente dos demais, e nesse sentido apontava para o sacerdócio de Arão, que era o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, mas Arão apontava para Cristo como o verdadeiro sumo sacerdote. Nós temos ali as 2 tábuas da lei, que representava um Deus santo, um Deus justo, no qual os primeiros 4 mandamentos tinham a ver com essa adoração direta a Deus, de não ter outro Deus, de não adorar nenhum tipo de imagem, de escultura, de não brincar com o nome de Deus e de levar a sério o culto dominical, o culto bíblico. E depois os outros 6 mandamentos na nossa relação com o próximo. Então isso demonstrava o quanto Deus é santo. Santo, santo, e ao mesmo tempo, se nós somos o seu povo, nós devemos buscar essa santificação. Então a lei, na nova ou na antiga aliança, ou na primeira aliança, não tinha o propósito de salvar, mas tinha o propósito de direcionar, aqui, assim como tem para a minha vida e para a sua vida como salvo. Então em toda a antiga aliança da graça, a lei tinha a mesma finalidade que tem para mim e para você na nova aliança. Nós não somos salvos pela lei, ou pela obediência à lei. Nós somos salvos pela graça de Deus, e a graça de Deus me leva a procurar obedecer à lei. Então eles tinham essa lei, e eles deveriam procurar obedecer essa lei, não para ser salvo por essa lei, mas porque a graça de Deus lá na antiga aliança capacitava eles também a viver essa vida. E nós tínhamos ali o propiciatório, e junto com o propiciatório, que é uma tampa, e essa palavra propiciatório, ela é usada no Novo Testamento, literalmente falando a respeito do perdão que nós temos dos nossos pecados, que Cristo com o seu sacrifício e com a sua vida, Ele nos cobre dos nossos pecados. Então a palavra propiciatório no Antigo Testamento, que é essa tampa da arca, tem a ver com o perdão dos nossos pecados. E os querubins, que são seres santos, que estão diante da presença de Deus, mostrando a santidade de Deus. E mais uma vez, todo culto no Antigo Testamento, que é descrito aqui, apontava para Cristo. Então a antiga aliança tinha todo esse ritualismo, que eles pela fé, participando desse ritualismo, eles eram fortalecidos, eles eram salvos pela graça de Deus. E aí, quando a gente olha aqui a partir do verso 6, verso 6 diz assim: ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes
os sacerdotes entraram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Até aqui por enquanto. É interessante que no verso 6 ele fala, os sacerdotes, eles entravam continuamente para oferecer os sacrifícios, mas no verso seguinte, o verso 7 diz, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então mostrando que havia uma limitação da adoração do povo a Deus, que dependia dos sacerdotes, coisa que não acontece mais no Novo Testamento, mas que acontecia no Antigo Testamento. Então o povo, para ter comunhão plena com Deus, eles precisavam do sacrifício, eles precisavam levar os seus animais para sacrificar, e os sacerdotes faziam isso continuamente, e o sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano. E aí vem a partir do verso 9, diz assim, isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para o aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno da reforma. Então o autor termina aqui no verso 10 mostrando que todo o sistema de culto no Antigo Testamento, apesar de ser algo muito detalhista, bonito, eles eram por si só ineficazes para trazer uma consciência pura. Não significa que eles não serviam para nada, não é isso. Eles tinham utilidade deles, só que não eram eles em si que traziam perdão, que trazia consciência. Eles apontavam para isso. É igual nós participamos da ceia. Você pode talvez participar da ceia, simplesmente chegar ali, comer o pão, beber o cálice, mas se você não faz isso com fé, isso não vai redundar em nenhuma bênção para a sua vida. Mas se você participa da ceia, que são elementos ritualísticos também, de pegar o pão, de pegar o cálice, mas você faz entendendo e compreendendo, na dependência do Espírito Santo, isso nos fortalece. Mas o pão em si, o cálice em si, isso não. Mas é a bênção de Deus representada ou contida. Então nessa perspectiva é interessante que o finalzinho do verso 10 diz assim, impostas até o tempo oportuno da reforma. Aqui nós temos aqui um grande desafio, impostas até o tempo oportuno da reforma. Que reforma é essa? É a reforma que Cristo na nova aliança veio fazer. Todo o Antigo Testamento tem o seu propósito e tem a sua importância, até a vinda de Cristo. Quando Cristo veio e Ele entregou a sua vida e morreu por nós, e aí essa aliança que é chamada antiga aliança da graça, agora é uma nova aliança, porque Ele consumou isso, e a gente vai ver isso jazinho. O grande desafio aqui que nós temos para a nossa vida, e que nós precisamos entender, é que o verdadeiro judaísmo no Antigo Testamento, ele acaba se transformando no cristianismo, ou o verdadeiro cristão é aquele que crê em Cristo, seja ele judeu, ou seja ele brasileiro, americano, chinês, espanhol, seja lá de qual nacionalidade. Todos aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, esses são verdadeiro povo de Deus, verdadeiro Israel de Deus. Há duas aplicações aqui. Primeiro, o povo de Deus no Antigo Testamento, eles foram sempre salvos por meio da fé, através da graça de Deus em Cristo. Ninguém foi salvo por obras. Não existe nenhuma pessoa. Adão, que talvez poderia conseguir, ele não conseguiu. Então todos aqueles que chamados de santos no Antigo Testamento, como Abel, Noé, Abraão, Moisés e muitos outros, Hebreus 11, daqui uns dias a gente chega lá em Hebreus 11, vai mostrar sobre os heróis da fé. E os heróis da fé não são homens mais inteligentes do que outros, são homens que acreditaram e que tinham fé. Então, aqueles que têm fé lá no Antigo Testamento, assim como aqueles que têm fé no Novo Testamento, a única diferença é que a fé no Antigo Testamento apontava para Cristo. A fé no Novo Testamento nós entendemos que Cristo veio. Você olha para trás e fala, Cristo veio.
e nós também olhamos para frente e entendemos que ele vai voltar. Dessa perspectiva, a religião externa, uma aplicação, e uma segunda e última aplicação aqui desse primeiro ponto, religião externa nunca pode santificar. E aqui nós temos um grande desafio, porque enquanto na antiga aliança, o povo de Deus, eles tinham que sacrificar, eles tinham que participar de todas as festas lá do Antigo Testamento, e todos aqueles rituais, eles tinham um princípio de abençoar a vida deles. Nós não podemos voltar hoje, tentar fazer isso. É justamente isso que o autor de Hebreus está dizendo para aqueles judeus que se converteram a Cristo e estavam achando, não, a gente vai voltar para a antiga religião judaica. Ele diz, não façam isso. Fazer isso é negar a Cristo, porque isso serviu lá atrás, já não serve mais. E talvez alguns aspectos aqui importantes para nós. Por exemplo, a gente normalmente chama esse púlpito aqui de altar. Isso aqui não é altar. Altar está lá no Antigo Testamento. Nós não temos altar, nós temos um púlpito de onde nós pregamos a palavra de Deus. Nós não podemos trazer o Antigo Testamento. Nós temos aqui a gente até chama isso aqui de templo, mas também não é muito correto chamar de templo, porque o templo era lá do Antigo Testamento. O templo, e as pessoas deveriam obrigação de ir naquele templo e adorar a Deus naquele templo. E Jesus diz que nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Então nós podemos considerar isso aqui como um templo, mas simplesmente como um local. Mas o local não é santo, como no Antigo Testamento o templo era santo. Nós não podemos também querer sacrificar hoje. Então, se a gente for querer repetir as coisas lá do Antigo Testamento, então cada irmão ou cada família deveria trazer aqui algum tipo de animal e a gente fazer lá no pátio o sacrifício e depois vir adorar a Deus aqui. Seria mais ou menos isso. Imagina, a gente vai fazer um sacrifício na segunda-feira que vem, né? Churrasco dos homens. Aí nós vamos fazer um sacrifício, né? Nesse sentido. Mas o sacrifício de dizer, o meu sacrifício, no sentido do Antigo Testamento, não. Então isso não cabe mais. Nesse sentido, a antiga aliança, ela perdeu o seu valor com todos os seus rituais, porque elas tinham aquele valor naquela época. A partir da entrega de Cristo não tem mais. Esse é o grande desafio. Então todo o Antigo Testamento, se olhar para ele sem Cristo, perde todo o seu valor. Fica só um ritualismo vazio, uma religiosidade morta, como muitos hoje ainda adotam isso, que não transforma a sua vida e que não traz nenhum benefício para a vida própria. Esse é o grande desafio, olhar para o Antigo Testamento, para a antiga aliança, ou chamada de primeira aliança, e entender que ela apontava para Cristo. Agora vemos aqui a segunda lição. A partir do verso 11 para frente, nós temos aqui a nova aliança em Cristo, e essa nova aliança em Cristo, ela consuma de forma perfeita todas as promessas que foram feitas na antiga aliança. Então, perguntar qual que é a aliança mais importante? A nova aliança, ela é mais importante no sentido de que ela é a concretização, mas ela tem a ver com a antiga aliança, tem a ver com Adão, tem a ver com Abraão, tem a ver com Moisés, tem a ver com Davi, que foram promessas que Deus fez a esses homens. E agora está sendo concretizada através de Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Olha só comigo aqui a partir do verso 11. Diz assim, quando porém Cristo, agora ele começa dizendo, quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, agora ele está dizendo, agora é diferente, porque agora, quando, porém, Cristo veio, que aqui agora ele está tratando da nova aliança, que também é a aliança da graça, assim como a antiga, mas agora ela é personificada em Cristo.
na vida dele, no sacrifício dele. E ele diz no verso 11, quanto maior e mais perfeito o tabernáculo. Ou seja, Cristo quando morreu, ele não morreu num tabernáculo lá no templo. Ele morreu num tabernáculo, a ideia é que ele morreu ali no monte, mas a perspectiva bíblica é que aquilo aponta para a presença santa de Deus, que quando Cristo morre naquela cruz, ele está diante do Pai, e ele está pagando por todos os nossos pecados. Então o autor de Hebreus está fazendo uma comparação entre o tabernáculo que apontava para Cristo e o próprio Cristo agora morrendo naquela cruz. Não em um tabernáculo feito por mãos humanas, mas na criação ou diante de Deus o Todo-Poderoso, ele está entregando a vida dele para saciar a necessidade que todos nós temos como seres humanos pecadores de sermos redimidos, perdoados. E é interessante que ele fala a respeito aqui sobre o verso 12, há uma palavra muito importante aqui que diz, no finalzinho do verso 12, ele diz, obteve uma eterna redenção, e depois do verso 14 ele diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Temos 3 aplicações aqui. Primeiro de tudo, quando se pensa a respeito desse sacrifício de Cristo comparado com, enquanto o Antigo Testamento apontava para Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é real. Ele é real e é real em 3 aspectos aqui. Primeiro, ele é real no sentido de trazer uma eterna redenção. Não é uma redenção temporária, não é vários sacrifícios, enquanto que lá no Antigo Testamento, diariamente teria que sacrificar animais, agora ele entrou de uma vez por todas, uma única vez, com uma única morte, ele traz o termo usa a expressão eterna redenção, ou seja, o sacrifício dele, dá a garantia de ter uma salvação não temporária, não de 100 anos, 200 anos, mas uma garantia eterna. Por isso o sacrifício dele é superior ao sacrifício dos animais lá no Antigo Testamento. Esse é o primeiro. O segundo, ele fala no verso 14, para purificar nossa consciência de obras mortas. E obras mortas aqui tem a ver com uma vida sem conversão, ou uma vida sem uma transformação no seu coração. Você pode às vezes ter se tornado um cristão, ter sido batizado, mas se você não converteu verdadeiramente, as suas obras, ou seja, as suas atitudes, os seus pensamentos, ainda são mortos espiritualmente, você não está vivendo uma vida que agrada a Deus. E ele está dizendo que o sacrifício de Cristo, quando nós cremos em Cristo verdadeiramente, ele morreu para nos purificar, e aí um verdadeiro cristão, ele tem consciência que ele é um pecador, perdoado. Ele tem consciência que ele, por ele mesmo, ele não consegue viver uma vida que agrada a Deus, mas ele depende, e ele peca, e ele pede perdão. Ele peca, e ele pede perdão. E essa é a vida de um cristão, que vai estar sempre tentando viver uma vida que agrada a Deus, mas aqui e acolá ele falha, ele erra, mas ele tem consciência do seu erro. Não é uma pessoa que tem o seu coração endurecido, que peca, que erra, e que continua achando que está tudo normal, ou não tem a mínima consciência de que a sua vida foi transformada. E se você não tem essa consciência, e quando fala essa consciência no seu coração, na sua mente, de que você não foi transformado, você vive um cristão ou uma religiosidade que não muda a sua vida. Você continua um mau marido, uma má esposa, um péssimo filho, um péssimo pai, um profissional horrível, que dá mau testemunho, porque as suas obras ainda são mortas, você ainda não tem consciência ainda, porque não passou por uma conversão. Mas quem está em Cristo foi completamente perdoado, e aí você não precisa ficar escondendo os seus pecados, não precisa ficar justificando os seus pecados, você precisa pedir perdão dos seus pecados. Marcelo falou isso no momento de confissão. Nós temos a liberdade, a bênção de poder nos achegarmos diante de Deus e pedir perdão a Deus. E por que muitas vezes a gente demora? Por que muitas vezes a gente acaba enrolando? Então nós temos essa liberdade. O sangue de Cristo, ele promove um perdão completo, remove toda culpa, é uma redenção
eterna. Como diz Romanos 8:1, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a grande bênção que nós temos, de sermos perdoados por Cristo. A segunda bênção que nós temos, ou na verdade a terceira bênção aqui, última, o verso 14, ele usa a expressão, no verso 14, diz, para servirmos ao Deus vivo. Olha só a bênção. Qual que é o propósito do sangue de Cristo? Ele literalmente, em primeiro lugar, o sangue de Cristo, ele é superior. Em segundo lugar, ele nos traz uma consciência limpa. Em terceiro lugar, ele traz um propósito para a minha vida e para a sua vida. O texto está usando para servirmos ao Deus vivo. E a palavra servir aqui traz essa ideia de adorarmos a Deus com a nossa vida. Esse é o grande desafio, que quando nós temos acesso pleno por meio de Cristo, onde na antiga aliança todo o ritualismo apontava para Cristo, agora Cristo está dizendo, eu fiz tudo, eu não preciso de mais nenhum meio, de nem mais um recurso no Antigo Testamento, não preciso nem mais de sacerdote, porque hoje todos nós somos sacerdotes. Vocês não precisam da oração do pastor, porque a oração do pastor é melhor do que a oração de qualquer outro crente. Isso é coisa do Antigo Testamento. E você percebe que às vezes, quantas vezes você, ainda influenciado por uma teologia equivocada do Antigo Testamento, acha que a oração do pastor é melhor do que a outra oração. Não é. A oração do pastor pode ser talvez mais eficaz do que sua, porque se o pastor ora mais, se ele busca mais a presença de Deus e você não busca, talvez sim. Porque tem a ver com a intimidade, mas qualquer um de nós, se estamos buscando a presença de Deus, nós temos liberdade para orar por nós mesmos e orar por outras pessoas. E lá no Antigo Testamento havia uma limitação quanto a isso, no Novo Testamento não tem mais. E nessa perspectiva, a nossa vida é para servir, ele usa a expressão, para servirmos o Deus vivo. E servir aqui tem a ver com a consagração do seu corpo, significa consagrar os seus olhos têm sido consagrados a Deus. O que você está vendo quando ninguém está te vendo? O que você está vendo quando está num quarto, quando está no banheiro, quando está em algum lugar? O que você está olhando? O que você está assistindo na televisão? O que você está assistindo no seu celular? Porque se você não é crente, está tudo bem, você pode assistir o que você quiser. Você não é crente? Quem é que vai te pôr limite? Mas se você se diz que é crente, o que você está vendo com os seus olhos? O que você está falando com a sua boca? Porque a expressão aqui de servir a Deus, não é servir a Deus na igreja só. Também tem a ver com servir a Deus aqui na igreja, em alguma área, em algum ministério. Mas servir a Deus é servir a Deus com a nossa vida. Servir a Deus com os nossos olhos, servir a Deus com a nossa boca, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente conversa. O que você está falando das pessoas? Ou você está orando pelas pessoas? O que você está servindo no seu trabalho? Como é que você trabalha no seu dia a dia? Como o pastor Pedro estava falando aqui, de uma perspectiva de às vezes você está no trabalho, está numa função e está querendo uma outra função. Entenda que isso não é a coisa mais importante da sua vida. A coisa mais importante da sua vida é a motivação pela qual você está trabalhando para servir a Deus. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja com seus dons, seja com seus bens. E aí nós podemos pensar em bens de você estar servindo a Deus com os seus bens, com aquilo que você trabalha e ganha financeiramente, ou com aquilo que se você está sendo fiel no uso dos seus recursos, no seu dia a dia, ou se está usando de forma indevida, na maneira como você está entregando o seu dízimo e oferta. Tudo isso é a forma de você estar consagrando a sua vida. Se você está entregando o seu dízimo com fidelidade, mas está usando aquilo que fica para você de forma consumista, usando o seu dinheiro e fazendo dívida sem dar conta de pagar, você não está servindo a Deus. E se você está pagando as contas direitinho, e está usando os seus recursos direitinho, mas não está consagrando os seus dízimos e oferta, você também não está servindo a Deus. Porque que o servir tem a ver com toda a nossa vida. É nessa dimensão que nós temos a bênção
de Cristo ter dado a vida dele para nos salvar, não só nos salvar da culpa, do pecado e da condenação eterna, mas nos salvar para a gente viver uma vida com propósito. E viver uma vida com propósito é a vida que Cristo quer dar para todos nós que cremos nele como Senhor e Salvador. Eu quero concluir dizendo, primeiro, viva diariamente confiando somente em Cristo. Não confie no pastor, não confie na ceia, não confie na igreja em si. Tudo isso pode ser uma grande bênção para a nossa vida. A vida dos pastores, a vida dos presbíteros, a vida dos diáconos, a vida da liderança. A própria Santa Ceia é uma bênção, a própria igreja é uma bênção. Mas lembre-se, só temos um Salvador, que é Cristo Jesus. Então nós não podemos esquecer disso, só na pessoa de Cristo Jesus. E nós devemos viver a nossa vida como sacerdotes espirituais, todos nós, todo cristão, toda pessoa que entregou a sua vida a Cristo, você é um sacerdote. Lemos isso com o pastor Pedro na hora da ceia lá, raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Cristo comprou, e nós temos esse privilégio na nova aliança que o crente lá da antiga aliança não tinha. Então nós temos na nova aliança alguns privilégios que os crentes da antiga aliança não tinham, mas a salvação, tanto da antiga quanto da nova, toda ela está em Cristo Jesus como único Senhor e único Salvador. Vamos ficar em pé? Vamos ter essa última oração. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado pela graça maravilhosa, bendita e eterna que nós temos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E olha para a vida de cada um aqui, ó Deus. O Senhor conhece o que se passa em cada coração, o que trouxe cada irmão, cada irmã, cada visitante aqui até essa igreja. E se há alguém aqui ainda, ó Deus, que ainda não passou por uma conversão genuína, que ainda não entregou a vida a Cristo como seu Senhor e Salvador, que o Teu Espírito Santo possa prover o arrependimento e a fé necessária para ter a salvação, porque nós somos e só podemos ser salvos por meio da fé no Senhor Jesus. Então, nós oramos para que haja quebrantamento aqui nessa noite, para que haja pessoas que ainda não encontraram a vida eterna e possam encontrá-la em Cristo nessa noite, ó Deus. E aqueles que já encontraram, possam encontrar a esperança, o fortalecimento da fé, para viver essa vida com a consciência pura e purificada de todas as obras mortas para obras vivas, para uma vida viva, para uma vida, ó Deus,